O estudo Determinismo e Autonomia Espirituais parece uma colocação estranha, mas eu poderia transformar esse título em outro, um questionamento. Eu sou espírita? Como sempre, eu gosto de colocar, introdutoriamente, os alicerces da doutrina dos espíritos. Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, a pluralidade dos mundos em que vivemos e a nossa possibilidade de estarmos nos comunicando aqui, encarnados e desencarnados. E com uma motivação inicial, possibilitar a introdução ao tema especificamente, eu trouxe uma reportagem que saiu no JB Online, vivenciado na cidade de Amsterdã, na Holanda. Foi publicado em novembro de 2021, intitulado assim, Quando a religião morre e a fé se renova. É a história de um casal, Nádia e Felipe. A Nádia Ahmed é uma paquistanesa que foi estudar, ganhou uma bolsa, foi estudar na Holanda, acabou o mestrado dela na área de economia, ela recebeu um convite para estagiar na Shell, da Holanda, e logo depois foi introduzida na empresa, né? Foi admitida como funcionária. E o Felipe é um brasileiro aqui de Valença, aqui do sul do estado. Ele se formou aqui lá na URCA, na economia da UFRJ. Ele fez concurso, entrou para a Shell, a Shell transferiu para a Holanda, e lá a Nádia e o Felipe se conheceram, né? Ela muçulmana e ele judeu. Tiveram um filho, né, chamado Ravi. Aí eu pergunto, qual é a religião do Ravi? Será que tem importância? Eles vieram aqui ao Brasil, está ali o Felipe e a Nádia, para conhecer os pais do Felipe, lá em Valença, né? Esse aqui é o seu José e aqui os dois filhos dele. Essa família é impressionante. Ele é judeu, mas é casado com uma católica. E a filha é Soares, né? Ela é casada com um espanhol, católico, né? O importante é que eu indaguei como é que eles vivem culturalmente. O seu José fez uma colocação nessa reportagem importantíssima. Nunca coloquei a religião à frente do amor e da liberdade. Por que será que ele falou isso? Interessantemente, o pai da coisa fez a mesma colocação, se importava mais era com a felicidade dos dois, né? Jesus criou que religião? Nenhuma. Que Jesus deixou escrito? Nada. E muitas coisas foram colocadas como sendo de Jesus, e não foi Jesus que colocou. Existem muitos aforismas que são assertivas, afirmações autoexplicáveis, que se sabe hoje, documentadamente, que já existiam antes da vinda de Jesus. Ou seja, os evangelhos, tem evangelhos canônicos, né, que foram eleitos pela religião dominante no mundo ocidental, como os vários de origem divina, e outros não, os apócrifos. Isso é uma discussão muito intensa e foge um pouco ao escopo daqui, e não teríamos tempo de discutir. Mas o fato é que Jesus deu-nos exemplos. Ele é um modelo para nós. Então, nós temos que ter clareza que somos seres diversos e, consequentemente, temos entendimentos diversos. Mas todos nós, em algum momento, mesmo aqueles que se dizem ateus, têm uma ligação com outra dimensão que não seja a da matéria daqui. E como é o pensamento do espírita? Para responder essa pergunta, e que foi a minha grande motivação para esse estudo, foi ter contato, lá em 2018, no próprio lançamento do livro dessa nossa companheira, a Simone Privato Godani, que é uma do Itamaraty. Ela teve a oportunidade de ir à França e levantar na Biblioteca Nacional da França e também no Registro Geral da França uma série de documentos que culminaram
com a comprovação de que a Gênese, a última obra do Pentateuco, tinha sido adulterada. E isso tem uma certa explicação que também não vamos nos aprofundar muito aqui, né? E, a partir dessa constatação, nós procuramos outras leituras e, mais recentemente, já foi até apresentado aqui no estudo do Brandão, né, esse livro que está à sua direita aí, Nem Céu, Nem Inferno, né, do Paulo Henrique Figueiredo, que é essa imagem que está aí, que é ligado à Fundação André Luiz, que detém um volume muito grande de documentos que pertenceram a uma pessoa que não é muito colocada aqui no meio espírita, mas de uma importância muito grande, que é o Abreu Canuto, que salvou muita coisa, inclusive de Kardec, que ia ser queimada, né? E está hoje na Fundação, está sendo tudo digitalizado e disponível para todos, né? Então, o Paulo Henrique Figueiredo e o Lucas Sampaio, a partir do trabalho da Simone, fizeram a mesma coisa, porque tinham informações que outros livros do Pentateuco tinham sido adulterados. E eles, então, descobrem que o céu e o inferno também tinham sido adulterados, né? E eu sempre, realizando minhas reflexões, óbvio, nunca deixo de consultar o Pentateuco, né? E eu gosto sempre de colocar essa edição, porque, se vocês repararem, aí tem um selinho de cor amarela ou de cor laranja. Diz assim, olha, versão inalterada do original. Porque talvez você tenha na sua casa, como eu tenho aqui, edições adulteradas, né? Existe uma grande federação aí que publica muita coisa, né? E ela, até hoje, tem uma razão de ser, publica a quarta edição, sabidamente uma edição adulterada. Nesse estudo também, eu acho que deveria sempre ser o primeiro livro a ser estudado para aquele que se inicia na doutrina espírita, o que é o espiritismo. Mas, pelos que eu conheço, a maioria vai muito assim, ou pegar o livro dos espíritos, no meu caso foi pegando o livro dos espíritos, mas outra é Violetas nas Janelas, enfim. Esse livro também nos traz informações importantíssimas, ele vai aparecer mais aí à frente. Então, por que eu estou colocando tudo isso? A doutrina dos espíritos, ela, na verdade, sempre existiu, desde que os espíritos estão aqui nesse planeta. Mas, metodizada, vamos dizer assim, ela surge na segunda metade do século XIX, quando é publicado o Livro dos Espíritos, né? Lá em 18 de abril de 57, pelo professor Hipólito Leon Denis Rivaio, o Allan Kardec. Só que Kardec morre, desencarna, em, se eu não me engano, 31 de março de 69, de 1869. E aí aconteceram coisas como a Sociedade Espírita de Paris, que editava os livros, ela foi, vamos dizer assim, tomada por um grupo de pessoas que tinham interesses apenas econômicos e não doutrinários. E, na época ainda de Kardec vivo, surgiu um movimento, a partir dos trabalhos, patrocinado por um grande advogado de Bordeaux, que deu origem a um chamado movimento Rustem-Guim, que é Jean-Baptiste Rustin. Esse advogado, ele patrocinou uma obra dita inicialmente mediunizada por uma só médium, chamada Os Quatro Evangelhos. E os espíritos eram só espírito, Jesus, Moisés. Isso foi muito questionado por Kardec e pelos espíritos, na verdade. Só que teve uma influência muito grande. Esses indivíduos assumiram a sociedade e começaram a publicar obras, e eles são responsáveis por essas adulterações. E esse movimento ele reflete-se no Brasil. E na própria entidade que hoje em dia está aí, tem grupos de russenguistas nessa grande, vamos dizer assim, federação, e que influenciam. A obra de Rustem tem muito misticismo, eivada de misticismo e de elementos das religiões, vamos chamar, ancestrais, as religiões formais, a religião dominante. E isso reflete-se no Brasil. Então, formam-se várias correntes, e como até hoje existem várias correntes. Existe uma coisa chamada pacto, mas isso, na verdade, não funcionou de fato. Na verdade, criou-se aqui uma coisa que eu gosto de chamar de espiritualismo. É um sincretismo entre a doutrina do espiritismo, dos espíritos, que não é uma religião, com
elementos da religião dominante no mundo ocidental. Então, para poder colocar isso em pratos bem claros, nós temos que ter os conceitos claros. O conceito é a base de tudo. Qual é a ideia que nós temos? Você pode chegar à conclusão, poxa, eu sou espírita ou não sou espírita. Eu não me coaduno com isso, porque nós temos uma característica. Os espíritas têm características marcantes. Nós vamos ver mais à frente. Então, os conceitos. O primeiro, conceito de determinismo. O que é determinismo? É uma teoria, né, que advoga que fatos e ações humanas estão conectados ou são determinados por fatos e ações anteriores, sendo, portanto, consequências dos que os antecederam. Ou seja, tudo que acontece conosco já está tudo determinado nessa vida. Assim, minha gente, liberdade é coisa que não existiria. Já está tudo pronto, nós vamos seguir essa receita aqui, está tudo direito aqui, não tem jeito, vai tudo acontecer assim, 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 assado, né? Então, não teria qualquer sentido. Mas será que é isso mesmo? Será que nós somos dirigidos? Quem sabe? Será que nós não somos dirigidos? Será que nós somos marionetes? E eu coloco, então, essa imagem aqui. Não sei se vocês com o celular podem estar vendo bem essa imagem, eu vou trazer ela mais à frente. Como você interpreta essa imagem? A partir dela, nós vamos poder ter um entendimento do que seja determinismo na perspectiva espírita, da doutrina dos espíritos. Só que eu tenho que fazer uma revisão aqui relativamente rápida. Falarmos da ciclagem da vida. Então, qual é a importância da reencarnação para nós, espíritas? A finalidade é a nossa transformação interna e, consequentemente, evoluirmos, progredirmos. O espiritismo é uma ciência progressista. Em termos gerais, visa a evolução individual e a evolução coletiva. Eu gosto de dizer que a abelha que não participa da colmeia não tem direito ao mel. Especificamente, a reencarnação nos conduz à aprendizagem ou reaprendizagem, vai depender do nosso planejamento, conduzindo à sublimação perispiritual, a modificação vibracional de nosso perispírito. Então, em síntese, é isso. Criados simples e ignorantes, evoluímos. A cada encarnação, podemos progredir ou não, mas em um momento todos compulsoriamente vão ter que progredir, vão aprender, até que um dia estaremos próximos do Pai, seremos como Jesus, o nosso modelo. Então, na verdade, a ciclagem da vida é assim, ela se dá em vários planos, no plano material e no plano espiritual. E aqui, no plano material e no plano espiritual, existem várias subdivisões, porque existem vários mundos materiais e existem várias situações na erraticidade, no plano espiritual. Mas sempre nós temos a possibilidade de, em construindo realidades, escolhermos, fazemos escolhas, e essas escolhas acarretam efeitos. Essa é a essência da encarnação. Então, é um ciclo, encarnação-desencarnação. Essa ciclagem, ela constitui-se um vórtice que vai a cada dia mais nos possibilitando nos aproximarmos do Criador. A encarnação, e eu volto aqui, Marcelo, acaso não existe. Há um planejamento, e planejar a encarnação é muito mais trabalhoso do que nós desencarnarmos. E eu trago sempre como modelo o que está descrito lá no Missionário da Luz, né, com a história do Sigismundo. O planejamento encarnatório, a primeira etapa, ele é orientado e administrado nos planos extrafísicos por entidades de elevada sabedoria e hierarquia espiritual. Ou seja, tem gente acima fazendo esse processo de organização do planejamento encarnatório de cada um de nós. Então, quais são os fatores relevantes nesse processo reencarnatório? Primeiro, a relação afetiva, espiritual e biológica com os pais do reencarnante. Segundo, os antecedentes encarnatórios do próprio espírito reencarnante. Quais são os anseios dele, as necessidades de aprendizagem e de reaprendizagens? O grau de evolução consciencial, fruto do seu histórico. Cada um de nós temos o nosso compasso, o nosso caminhar. Não tem um igual ao outro, seja com o corpo material,
seja como espírito, né? Mas nos interessa mais o domínio espírita. Cada um tem um processo. Podemos ser parecidos, mas não iguais. Quem participa desse processo? O planejamento envolve a participação de espíritos de alto grau evolutivo, que a gente pode chamar de geneticista, consultor, mentor, lá o nome que a gente queira dar, não importa o nome é uma referência. Existem espíritos mais evoluídos que controlam esse processo. Tem também a participação dos pais e do reencarnante. Ou não. Por que não? O André Luiz uma vez falou numa entrevista, eu já até coloquei isso no estudo, ele fala para o Valdo e para o Chico que a maioria das encarnações no nosso planeta são compulsórias. O reencarnante não participa, devido ao nosso baixo grau evolutivo. Então, na balança da reencarnação, o peso maior pende para quem? Para os espíritos de elevada hierarquia. Não há acaso, há um grande controle disso na construção do todo. E, em menor escala, a participação da parentela genética, da parentela espiritual, que nem sempre elas são a mesma, né, e do reencarnante. A preparação vai envolver, como nós já falamos, os compromissos, os anseios, as vinculações anteriores, o que nós temos de bagagem reencarnatória, a parentela genética, o pai, a parentela daqui da Terra, do planeta que está aqui, o pai, os familiares como tudo. E aí se define, então, o tipo de reencarnação, ou missionária, provacional ou sublimadora, né? Aí é uma opinião própria minha, eu acho que as nossas encarnações sempre têm um quê de missionário, assim, de meta, porque tem uma meta. O planejamento é feito para a gente atingir algum nível, né? Então, eu acho que, nesse sentido, tem um pouco de missão, né? Não vamos comparar com Jesus, com os espíritos evoluídos. Provacional sempre tem nesse mundo aqui, e sublimadora provavelmente também sempre tem, né? Feito isso, vai haver, então, a configuração do corpo físico, em função daquilo que o espírito vai experienciar naquela próxima reencarnação. Então, tem as propostas de realizações e de autorrealizações. Então, em seguida, propõe-se uma determinação de sexo genético, XX, XY, XZ, isso varia, como também varia o próprio gênero. E aí, eu trago aqui um trecho de um estudo que eu fiz aqui no Júlio Oliveira, tem muito tempo já, sobre o sexo dos espíritos. E eu trouxe esse livro naquele estudo desse grande mestre nosso, Emmanuel, que ele chama atenção para o seguinte: os espíritos cultos e sensíveis, aspirando a elevarem-se, rogam aos instrutores da vida maior, aqueles que estão fazendo o planejamento, que os assistem, a própria internação no campo físico em vestimenta carnal oposta à estrutura psicológica pela qual transitoriamente se define. Olha, isso é fundamental até nos dias de hoje, a gente ter clareza disso. Aí eu sempre gosto de dar o exemplo do Chico. O Chico, sob o ponto de vista sexual, eu contei, né, quando fiz aquele estudo, contei até uma historinha que ele passou. Enfim, eu, quando não era espírita, eu até, puxa, parece que ele é assexuado e tal, eu comentei com a minha companheira, né? Era a impressão que eu tinha de leigo, né? E tem aí, a explicação está aí, né? Ele economizava energia para a missão maior que esse grande espírito que encarnou, como Francisco Cândido Xavier teve, sobretudo para ser o despachante do grande mestre Emmanuel. Então, feito esse planejamento, vem a execução. Dinâmica energética, primeiro, que eu vou discutir agora, e depois a gestação e o nascimento, né? A encarnação propriamente dita. Então, como é que é a dinâmica energética? Então, no plano espiritual, vão ser executados processos bioenergéticos que são necessários para organizar o perispírito, ou seja, os elementos energéticos que aquele espírito tem com elementos do planeta, do mundo que ele vai se inserir, e do corpo físico. Olha, isso deve ser um trabalho maravilhoso. Puxa, eu gostaria muito, se me der a chance de eu poder um dia ter clareza disso. Então, é nesse plano espiritual que esses espíritos mais evoluídos, eles modificam energeticamente, eles organizam energeticamente as unidades químicas que vão constituir
o DNA, a molécula da vida daquela célula-ovo que vai originar o corpo físico o novo corpo físico do espírito reencarnante. Então, veja bem, numa ejaculação são liberados 300 milhões de espermatozoides. Hoje eu tenho clareza que é um espermatozoide que é organizado magneticamente para se ele penetrar no óvulo. Então, veja, olha, isso aqui é da ciência do homem. Isso aqui a gente chama de cariótipo, representação gráfica dos cromossomas de uma célula. De cada parzinho desse, já falei, um veio do pai, outro veio da mãe. O que eu quero mostrar para vocês aqui, gente, olha que bacana. Essas cores representam comprimentos de onda e frequências características singulares. Então, o que está energeticamente aqui amarelo é diferente do que está rosa ou azul. Então, na verdade, os cromossomos são aglomerados de energia, que, em essência, é o quê? É o fluido quântico universal modificado, como os espíritos disseram a Kardec lá no século XIX. O que a ciência do homem faz, na verdade, hoje é isso. Ele tem o chamado mapa genético. No caso aí da Covid, é que eles perseguem isso para saber as modificações que ocorrem no DNA do vírus da Covid, né? Mas é muito, mas muito longe do que é feito no plano espiritual. Deve ser algo maravilhoso. Quando há a cópula, daqueles 300 milhões, 200 milhões de espermatozoides são liberados, vão correr pela trompa de Falópio para chegar até o óvulo, porque o óvulo, e isso a ciência do homem admite, ele libera substância química e provoca um movimento em direção ao óvulo, a gente chama de quimiotactismo. Então, um espermatozoide penetra e imediatamente o óvulo forma uma membrana de fecundação e ninguém mais entra. Esse espermatozoide que penetra, ele é atraído magneticamente para o conjunto cromossômico do óvulo. E aí forma-se, então, a célula ovo-zigoto. Essa célula entra a partir da fecundação em multiplicações, né, vai se diferenciando, e após 40 semanas, mais ou menos, estão lá formados os tecidos, os órgãos, os sistemas, e tem lá um novo indivíduo constituído, que vai agora, então, no plano material, cumprir o processo da encarnação. Durante esse processo, há uma intensa relação energética entre a mãe e o reencarnante. A compressão energética do perispírito se dá modificando energeticamente, e, obviamente, o espírito não vai ter controle de mais nada em função dessa compressão. Há um bloqueio de memória. Bloqueio da memória. Porque já pensou? A gente está numa aula de inglês. Aí acabou a aula, você vai para a aula de matemática, ainda quer falar inglês, vai dar confusão. Então, a encarnação ele tem muita coisa, nós temos muita coisa guardada das encarnações passadas. Então, para não perturbar esse processo agora, a nossa memória é bloqueada. E aí, nascemos e reencarnamos. O que vai acontecer agora? Nós vamos ter uma vida em dois planos, no plano material e no plano espiritual, conscientemente ou não. Não é isso? E isso vai se dando em várias etapas, é progressivamente. Durante esse período da infância, o espírito ainda não tem domínio completo desse corpo, ele só vai conseguir isso na puberdade. É que é justamente quando o sistema nervoso, que é a estrutura do corpo físico, que estabelece as relações de vida, porque nós aprendemos um com o outro, nós encarnamos para conviver um com os outros, no plano material e no plano espiritual. Então, são fases que vão variando. Num período inicial, a gente cresce muito, as reações do corpo são muito rápidas, as reações de crescimento, as reações chamadas anabólicas, mas isso vai variando, porque nós comemos, ingerimos substâncias, alimentamos o nosso corpo material, mas também temos reações que degradam os alimentos, que gastam energia e que produz resíduo que a gente expele, não é isso? É o catabolismo. Então, tem a reação de construção e de destruição, e que varia, veja, eu fiz pelo tamanho das setas, como varia, durante a nossa encarnação. Na infância, o anabolismo é muito mais alto que o catabolismo. Depois atinge, na maturidade, um equilíbrio e depois inverte os papéis, que é justamente quando os processos anabólicos são muito mais intensos, acaba levando à falência do corpo e o espírito, então, se liberta e volta à erraticidade. É assim que é o processo, mas sempre
convivendo com encarnados e desencarnados em cada etapa dessa. Sobretudo, principalmente, fundamentalmente, realizando escolhas. Nós fazemos escolhas sempre, né? Num universo que nós não temos a mínima noção de possibilidade de escolhas. E a nossa consecução de planejamento está nesse contexto. Eu trago aqui uma imagem, eu vou pedir desculpa que eu cometi um equívoco que para mim é grave. Eu esqueci de colocar a fonte dessa imagem. Observem bem, nessa imagem, ou por pensamento, você percebe pelas imagens, ou por ação, todos aí nessa imagem, esses 2, 4, 7, 10, 13 pessoas, 13 espíritos encarnados estão fazendo escolhas. Essas escolhas, elas são refletidas em ações no plano material ou só no plano mental. Então, agora, dito isso, fazendo esse resgate, nós podemos falar em determinismo espiritual, que seja realmente, e se falamos em determinismo espiritual, vamos ter que falar em autonomia do espírito, porque uma coisa está ligada à outra. Então, veja, a nossa encarnação foi precedida de um planejamento, como acabamos de descrever. Então, se está tudo planejado, já está tudo determinado, o que serei, o que farei quando encarnado, você já está respondendo aí, né? É tudo fatalismo? Não, não. O determinismo na doutrina dos espíritos tem um outro sentido. Fatalismo, só as leis divinas, são as leis que regem o todo. Isso aí é inexorável e imutável. Então, na perspectiva espírita, o determinismo ele não é absoluto, ele é relativo. Significa dizer que saberemos ou não, aqui nesse planeta a maioria não sabe, a natureza das aprendizagens e das reaprendizagens, porém, sem determinar totalmente, completamente, precisamente, exatamente os eventos que vamos vivenciar. Por quê? Por que isso? Porque nós somos influenciados. Nós somos influenciados, como o companheiro que está aqui falando influencia os companheiros que estão ouvindo e eles estão analisando e julgando e escolhendo aquilo que é falado aqui, como também cada um de nós, nesse momento, está sendo influenciado por desencarnados. Lembremos que na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec indagou: influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? Olha o que é a resposta, lembra? Muito mais do que imaginamos. Às vezes até eles nos dirigem. Mas eu posso escolher o meu rumo? Eu posso modificar o meu rumo? Podemos também influenciar a consecução desse planejamento que foi feito anteriormente na erraticidade? Será que outros podem escolher por nós? Estão lembrados aí de outra questão? Isso é o apanágio do espírito, a característica fundamental. Ele tem livre-arbítrio, ele escolhe. E agora aí eu trago essa imagem novamente. O que é isso? O peixinho é um princípio espiritual, ele não está raciocinando, ele funciona à base de instinto, não é isso? Então, ele está num ambiente aqui, ó, apertadinho, peixe, a beça, e, de repente, alguma coisa fez com que ele, o quê? Pulasse para um espaço muito maior e ficou ali, ó, fagueiro. O que ele fez, na realidade, é o que nós fazemos enquanto espíritos raciocinando. Só que nós podemos escolher. Ele recontextualizou e modificou a realidade dele. Essa realidade aqui, desse lado de cá, né? da esquerda aí da tela, não estava boa, ele foi passando aqui da direita. Né? É isso. Nós, a cada momento, estamos com a propriedade do livre-arbítrio, recontextualizando em função de uma programação e nos transformando a nossa realidade, seja no plano material, seja no plano espiritual. Porque nós somos seres autônomos. E o que é autonomia? Autonomia, no dicionário, pode ter várias acepções, mas eu só quero uma, e não são essas duas que estão aí, não. Né?
Autonomia, o país tem autonomia administrativa, mas não tem política, né? Tem independência administrativa em relação ao poder tal. Mas o que eu quero mesmo é isso, olha, mostrar que autonomia espiritual é ter liberdade moral e intelectual. Diz lá na questão 76, novamente, do Livro dos Espíritos, que definição se pode dar dos espíritos? Somos os seres inteligentes da criação. Nós raciocinamos, nós pensamos, nós escolhemos. Então, a autonomia do espírito, ela se contrapõe a uma coisa chamada submissão, que é o contrário de liberdade. Quem se submete não tem liberdade, está abrindo mão da liberdade. No livro O Céu e o Inferno, lá no capítulo 8, item 2, diz assim: sendo todos os espíritos perfectíveis em virtudes da lei do progresso, trazem em si os elementos da sua felicidade ou da sua infelicidade futura. E os meios de adquirir a felicidade ou evitar a infelicidade, trabalhando em seu próprio adiantamento. Ou seja, está dizendo que nós é que construímos o nosso caminho. Isso chama-se autonomia. Autonomia está ligado à liberdade e está ligado ao livre-arbítrio. Então, o ser espírita, ele é autônomo, ele é livre, ele escolhe. Ninguém escolhe por ele. Por definição, é a capacidade de um ser que raciocina, espírito, encarnado ou desencarnado, de tomar uma decisão, de agir, de pensar e de agir, não forçada, baseada no seu grau evolutivo, das informações disponíveis. Ou seja, a autonomia, ela determina a responsabilidade da ação de alguém. O dever, eu devo fazer isso. Você pode até não fazer, porque nós temos um eu, espírito que somos. Mas na sociedade nós temos persona, nós temos máscaras. Às vezes a gente se apresenta num determinado ambiente com uma imagem, mas lá por dentro eu estou falando coisas que não sou eu. Não é minha espontaneidade. Eu estou falando coisas porque o meio está me exigindo, às vezes, de eu falar isso. E eu, na verdade, não queria falar isso. Isso aí é uma perspectiva já mais freudiana, né? O eu sendo massacrado, né? O cara como é na sociedade, pelo id, pelo que ele é realmente, pelo que a sociedade ou a família espera dele. Mas isso é outra história. Então, autonomia se opõe à heteronomia. Heteronomia, que é um conceito criado pelo filósofo alemão, o Kant, que é a sujeição do ser que raciocina à vontade de alguém, ou abrir mão. Então, heteronomia é algo que se opõe ao conceito de autonomia, que é que o espírito é, onde o indivíduo possui arbítrio e pode expressar sua vontade livremente. Então, a grande dinâmica é essa. Nós vamos fazendo escolhas. Como nós somos imperfeitos, fazemos escolhas contrárias à lei divina. Mas, em algum momento, a gente vai ter que reaprender. Quando a gente reaprendeu, nós acabamos de construir uma virtude. Fizemos agora escolhas para sempre em conformidade com a lei divina. E aí, então, nós progredimos, nós nos transformamos e evoluímos. A doutrina dos espíritos é uma doutrina progressista. Então, agora, eu venho a parte que me dá mais ansiedade. Eu não sei se eu vou apanhar depois desse estudo, mas como eu me considero sempre apenas um despachante, nós vamos agora relacionar a doutrina dos espíritos com as religiões ancestrais ou religiões formais. Embora sejam coisas distintas, muitas religiões têm muita coisa a ver com a doutrina dos espíritos. Mas é importante que a gente coloque aquilo que está logo no início do livro O que é Espiritismo, do professor Hipólito, no preâmbulo. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, a doutrina dos espíritos consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Daí o caráter, então, religador entre matéria e espírito. E que o pessoal fala, aí a gente põe assim, religião. Religião significa religare. Então, esse é o caráter que existe na doutrina dos espíritos, né?
é o caráter religador. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que demandam dessas mesmas relações. Então, a doutrina dos espíritas, estrito senso, ou seja, especificamente, não é uma religião. Kardec, em seguida, dá a definição de doutrina espírita. O espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como suas relações com o modelo corporal. E que, no plano moral, usa como modelo um espírito que encarnou aqui, Jesus. E que as referências que nós temos são dos evangelhos. Todos eles. Para ficar bem claro, tentar ficar mais claro, essa confusão que eu estou fazendo, eu trouxe aqui as características das chamadas religiões formais ou religiões ancestrais, as religiões do mundo ocidental, com as características da doutrina dos espíritos. Primeira e maior diferença: as doutrinas formais são heterônomas. A doutrina dos espíritos ela é autônoma. Ou seja, o que caracteriza uma religião formal? A religião dominante no mundo ocidental. Primeiro, submissão. Você não tem liberdade. Você tem dependência a uma hierarquia de espíritos encarnados que determinam o que é verdade ou não para vocês. Então, se você é submisso, você vai ser premiado. Na doutrina do espírito não existe isso, existe a liberdade total. Você é que faz o seu caminho, você deve seguir as leis divinas, você pode escolher não fazer isso. Mas, em um momento, você vai seguir. As religiões ancestrais, elas criam dependência em função da submissão que ela exige do crente. A doutrina dos espíritos ela se caracteriza pela independência, cada um por si, fazendo suas escolhas. Os espíritas crescem através de se autoconhecer. Ninguém dá a verdade total para ele, não tem dogmas, verdades absolutas. Kardec foi muito claro. Se em algum momento houver alguma coisa nova que a doutrina dos espíritos esteja contrário à ciência, que mude a doutrina dos espíritos. É a busca do autoconhecimento e da independência, da liberdade. Nas religiões dominantes, existem dogmas. Você é obrigado a aceitar aquilo como verdade absoluta. Mas não concordo. Não, você tem que aceitar. Senão você vai, quando chegar a hora do julgamento final, você vai dançar. Então, uma dualidade. Ou você está com a gente ou você não está com a gente. Na doutrina dos espíritos, como nós sabemos que cada um tem um caminhar, tem um grau de evolução moral e intelectual, nós temos que aceitar a diversidade dos espíritos. E nas religiões formais, nas religiões ancestrais, para poder existir essa submissão do indivíduo a essa hierarquia de encarnados, dos dirigentes, há necessidade de uma ritualidade muito forte, ela vem desde cedo. Na nossa doutrina não existe, quer dizer, não é despojado disso, não existe isso. Só que nós, desde pequenininhos, somos criados, de repente, numa religião formal. Fica difícil mudar. Nós não conseguimos separar da ritualidade. A gente tem a tendência sempre à ritualidade. E aí, no caso da doutrina espírita, isso é um dado que B. Geraldo mostrou, a maior parte dos espíritas, no caso do Brasil, são oriundos da religião dominante. Então, é muito comum a gente ter essa ritualidade dentro da doutrina espírita, mas isso não existe, na verdade. Né? Eu pergunto a vocês, qual é a casa espírita que não tem ritual? Nós aqui na nossa sessão, eu vou apanhar, mas tudo bem. Na nossa sessão, nós temos ritual aqui? Será que não temos? Vamos pensar nisso. Olha, eu fiz uma experiência aqui em casa, eu acho que eu também vou apanhar hoje em casa. Hein? Os espíritos nos dizem que passado e futuro, eles que escolhem. Eles colapsam em presente, porque não existe nem tempo nem espaço. A própria ciência do homem mostrou isso. Mas, às vezes, ele fazia o culto, tem que fazer aquele culto naquele horário, por causa dos espíritos, que eles vão saber ali naquele horário. O espírito precisa disso. Não existe tempo na erraticidade. Então, nós fizemos um dia fora. Aí, quando chegou no dia que a gente fazia sempre, aí já foi colocado o livro ali. Eu tenho que fazer agora, eu não consigo. A ritualidade, ela penetra na gente, e se a gente não tiver ligado, a gente vai cometendo essas ritualidades.
E isso não é doutrina espírita. Então, se você falar isso, como deve ser realmente a vivência encarnatória de um praticante da doutrina dos espíritos. E aí eu fui me socorrer, a partir da leitura desse livro, é que eu tive a perspectiva de fazer essa caracterização que eu vou mostrar mais à frente. A Dana Zohar é uma física quântica, filósofa. Ela estudou religião, ela tem mestrado na área de religião, estudou tudo quanto é religião. Não sei se tudo, mas um grande número dela. Ela é muito conhecida mundialmente, ela faz palestras no mundo inteiro. Não é espírita, ela é espiritualista. Ela com o esposo dele, o Ian Marshall, mas esse livro, basicamente, eu sei que foi ela que escreveu, chamado Inteligência Espiritual, que eu sugiro a vocês a leitura dele. Muito bom. Nós sabemos que nos anos 70, quem tem uma certa idade viveu isso, né? Que a gente entrar no emprego tinha que fazer um teste de QI, que é o coeficiente de inteligência, que eram perguntas que você respondia para verificar seu grau cartesianismo, né? De influência newtoniana. 1 mais 1 tem que dar o quê? Junta esse quadrado com a bolota onde encaixa a figurinha. Era o chamado a medição da inteligência do indivíduo. Mas já nos anos 80, um psicólogo norte-americano já viu uma outra perspectiva da emoção influenciando na nossa vivência. E a dona Zohar, ela cria um novo conceito, o conceito de coeficiente espiritual, de inteligência espiritual. Coeficiente espiritual é um potencial que nós temos, para nós é muito fácil de entender. Nós somos espíritos, nós temos uma bagagem. Então, nós temos um consciente espiritual e que nos faz entender o mundo daquela maneira. E mesmo todos nós aqui, que nos dizemos espíritas, nós temos visões diferentes, nós temos uma diversidade de entendimento muito grande. Por conceituação, e aí você vai lembrar do peixinho. O coeficiente espiritual, ou a inteligência espiritual, é a capacidade que todo espírito tem de reformular ou recontextualizar as experiências que ele está vivendo. É por isso que nenhuma encarnação nossa vai ser totalmente determinística, porque nós temos o poder de recontextualizar as experiências, nós aprendemos uns com os outros. Ou seja, nós transformamos a maneira como a gente, de repente, entendia certa coisa até aquele momento. Daqui para frente, eu entendo diferente, aprendi alguma coisa, eu mudo, eu avanço, eu progrido. Então, qual seria o possível perfil desse praticante da doutrina espírita? Foi a partir da leitura desse livro que eu construí isso aqui. Ó. Primeiro, o espírita ele é um idealista moral. Busca vivenciar a lei divina, como muitos religiosos também. Ele é autônomo, ele decide, ele escolhe o que ele acha que ele deve fazer. Né? E, consequentemente, ele é um indivíduo que pergunta sempre, é um questionador, como Jesus. Por quê? Por que fazes isso? Por quê? Certa vez, aqui coordenando um curso aqui no centro espírita que eu frequentava, tinha um menino jovem que perguntava muito. Tudo ele queria saber por quê, porque era novo para ele, nunca tinha vivido experiência na doutrina espírita. E as pessoas questionavam ele, você está atrapalhando a aula, olha só, atrapalhando. Tem um programa para seguir, tem as questões para responder. Pelo contrário, ele estava ajudando todo mundo, induzindo todo mundo a pensar, a fazer escolha. Então, o espírita ele tem que estar perguntando sempre. E, consequentemente, ele é capaz de analisar os conteúdos em múltiplas escalas, seja no plano material, seja no plano espiritual. E está sempre buscando se conhecer, olhar para dentro, prestar atenção no que ele está pensando. Né? Busca e estimula o autoconhecimento. Fulano falou isso para mim. O Fernando está falando isso aqui para mim agora. Espera aí, deixa eu ver, se é assim mesmo que eu penso isso? Será que é assim? Consequentemente, a verdade consolidada dentro dele, do eu dele, do id dele, a fé, é uma construção. A fé não é uma pílula dourada que o senhor te solta. Você tem fé ou não tem fé? Engole isso aí. Faz isso que eu estou mandando. Ele constrói a fé. E, consequentemente, ele vai saber conviver com a diversidade em várias dimensões. Ele é humilde. Tem uma perspectiva muito maior do que só a materialidade, como os ateus. Nós temos a perspectiva material e entender o mundo como a de origem divina, com as coisas todas interrelacionadas, todas interligadas, desde a plantinha mais simples
até aquele que considera o maior, ou seja, é holístico e é espontâneo. E o que é ser espontâneo? Espontâneo, por definição, é uma resposta que nós damos a alguma coisa pela qual vamos ter que assumir uma responsabilidade. É uma coisa lá de dentro, é do seu eu. E que nem sempre a gente manifesta no ego, na aparência, na sociedade, pelas máscaras que nós colocamos. Então, o espontâneo é o seu eu, é lá dentro, aquilo que a gente está sempre percustando, é procurar se conhecer, é ser espontâneo. E quem é espontâneo consegue se colocar no outro. E aí atinge aquilo que o mestre nos deu como maior modelo: amar ao próximo como a ti mesmo. É sentir com o outro, ter compaixão, a prática do amor ao próximo. Então, esse seria o perfil de um espírita que eu bolei aqui, pode estar completamente equivocado. Nós tivermos esse perfil, consequentemente, nós vamos nos transformar. Porque, primeiro, nós somos, olha aqui na base dessa figurinha, desse esquema, nós somos espontâneos, lá o nosso eu estou olhando para dentro de mim. E a espontaneidade está ligada à responsabilidade, eu devo fazer isso, a lei divina. E tenho disciplina. E quando eu começo a ficar indisciplinado comigo mesmo, e aí a gente lembra daquilo que está em Mateus, que o mestre nos ensinou. Presta atenção no seu pensamento, vigie. Esse pensamento é teu mesmo ou é de outro? Você concorda com isso? Você escolhe isso? Nós temos que ter atenção nos processos obsessivos. E quando a gente sente que não está legal, o que a gente faz? Faz a prece. As coisas, está vendo? Tudo interligado. E com a prece, eu acabo atingindo o equilíbrio. Quando eu tenho equilíbrio, eu posso amar ao próximo, eu posso ter compaixão e eu posso dar o salto quântico, como eu gosto de falar. É de dentro para fora, não é como nas religiões ancestrais, de fora para dentro. E aí, então, a gente vai fazer uma comparação. Justamente quando surge a doutrina dos espíritos, na segunda metade do século XIX. Naquela época, a visão das religiões formais é de que o mundo ia ser destruído, ia ser feito um novo mundo. Todos nós seríamos, então, julgados e aqueles que fossem condenados seriam enviados para um lugar que eles chamavam de inferno. E aqueles que fossem salvos, essa palavra é perigosa, vou destrinchá-la um pouquinho mais à frente, iriam para o céu viver em contemplação. Essa figura que vocês veem à direita aí está numa pequena capela, localizada no maior templo da religião dominante, lá na Itália, fica entre o museu e o grande templo. É uma pequena capela, né, onde tem um monte de pintura da Leonardo da Vinci, e esse quadro que eu coloquei aí, não sei se vocês conseguem perceber, tem aqui é o julgamento final, aqui vem o pessoal para o inferno, e aqui para cima vai para o céu. Eu ampliei isso aqui para vocês verem. Então, o indivíduo, no final da vida dele, ele é julgado. Se for salvo, vai para o céu, fica lá, beleza, em contemplação, de eterno. Na perspectiva espírita, não é isso, a gente vai trabalhar sempre, co-criando. Ou então vai para o inferno, está lá o Deus do inferno, Hades, né? Com os espíritos sendo enfiados para queimar nos mármores do inferno, como muitos dizem. Naquela época, e até hoje é assim, nós temos as religiões ancestrais, sobretudo no mundo ocidental, em que a perspectiva é de escolhido e não escolhidos. Os escolhidos vão para o paraíso e não escolhidos vão para o inferno. E, no plano material, de filosofia materialista, né, as massas seriam dominadas pelos mais fortes, pelos mais... eu botei essa palavra aí, mas eu acho era bem sábio ou não, teria que ser outra. Mas é nessa perspectiva, nessa dualidade, é que surge, na segunda metade do século XIX, a doutrina dos espíritos, coordenada pelo professor Hipólito Denizar Rivaio. É uma revolução no conceito de regeneração. Eu vou me regenerar, quer dizer, eu vou progredir a partir de que eu tenha consciência do que eu devo fazer para me aproximar da minha origem, de Deus. Como é que eu devo agir para progredir intelectual e moralmente? Assim eu poderei construir verdades consolidadas dentro de mim. A minha fé é fruto de um processo de raciocínio. Então, a partir dessa escolha,
Eu poderei amar ao próximo desinteressadamente e não fazer escambos para me livrar dos pecados. Eu dou dinheiro, faz isso, eu faço esse templo e eu posso continuar a fazer um monte de coisas contrárias à lei divina. Não, eu vou fazer caridade desinteressada, livre de castigo e de recompensa. Eu nem sempre vou acertar. Pelo contrário, nesse mundo a gente, eu acho que mais se equivoca do que acerta, mas acertamos. E quando acertamos, construímos virtudes. E é muito comum, eu modifiquei por uma questão ética, não quero citar nomes, um jargão que é muito dito por aí, fora da religião ancestral não tem salvação. Várias vezes foi dito em vários locais. E aí, na doutrina espírita, apareceu esse jargão, fora da caridade não há salvação. Ah, meu Deus, eu prefiro substituir isso por fora da caridade não há progresso, não há evolução. E aí, para mostrar isso, eu trago explicações do grande mestre Emmanuel. Nesse livro Vinha de Luz, na mensagem 92, eu separei uns trechos aqui, que diz assim, ó, ele parte a partir dessa sessão aí, continua o Evangelho de Pedro, Carta de Pedro. Objetivo da fé. Qual a finalidade do esforço religioso, religador em minha vida? Qual a finalidade do esforço em minha vida, religioso? Esta é a interrogação que todos os crentes deveriam formular a si mesmos frequentemente. Olha só, vê o que a gente está pensando. O trabalho de autoesclarecimento e autoconhecimento, diria eu também, abriria novos caminhos à visão espiritual. Raramente se entrega o homem aos exercícios da fé sem espírito de comercialismo inferior, escambos da fé, trocas. Eu faço isso, você me dá isso. Comumente, busca-se o templo religioso com a preocupação de ganhar alguma coisa para o dia que passa. O objetivo da fé constitui realização muito mais profunda do que esses escambos de fé. É a salvação que reporta a Boa Nova por excelência. Ou seja, e como Deus não nos criou para a perdição, salvar, segundo o Evangelho, significa elevar, purificar, sublimar, intensificando a iluminação, a purificação perispiritual para a vida próxima ao nosso Pai, para a vida eterna. E, a título de conclusão, para dizer que eu não coloquei uma conclusão, a guisa de conclusão, eu trago aqui alguns trechos dessa mensagem do Espírito denominado Irmão José, pela psicografia do Carlo Bacelli, Vigiai, no livro Vigiai e Orai. Diz assim, ó, misticismo e rituais exteriores não te auxiliam por dentro. Os benfeitores espirituais sempre encontram o endereço de quem trabalha no bem dos semelhantes. A fé dispensa qualquer culto formal. Quando se tem mérito, das mãos de um criminoso se recebe a bênção. Esclarece, meu irmão. Não te permitas explorar por falsos profetas. Atitudes místicas e rituais não substituem a postura íntima da alma, você, o eu, em sua reverência ao Pai, ao Criador. Portanto, o progresso, seja do mundo, seja meu, seja seu, o progresso individual e coletivo depende do nosso esforço, do esforço de cada um, de nos aprimorarmos, trocarmos, compartilharmos. Depende a luz de cada um de nós. Todos nós temos luz para compartilhar. Eu repito aqui de maneira chula, mas que às vezes pode expressar melhor. A abelha que não participa da colmeia não tem direito ao mel. Então, companheiros, que brilhe a nossa luz. Thank you.